crianças, tudo bem com vocês? Olá, papai, olá, mamãe, titio, titia, vovó, vovô, vocês que estão ajudando as crianças, não é? A estudarem em casa. Que maravilha estar mais uma vez aqui com vocês. Eu sou a professora Edila Leal e hoje vamos estudar língua portuguesa. Tudo bem? Vamos lá, então? Aula 5. O nosso eixo é análise linguística, discursividade, textualidade, normatividade. E o conteúdo de hoje é classificação de palavras quanto ao número de sílabas. Isso mesmo, crianças. E olha, as habilidades que vocês precisam aprender. Separar palavras em sílabas. Essa aula está maravilhosa, muito legal, não é? É a base para toda a escrita, crianças. Sílabas. É muito legal esse assunto. A sílaba nos ensina a escrever, não é verdade? É por meio dela que nós conseguimos formar palavras, frases. Produzir um texto. Eu preciso conhecer as sílabas. Então, vamos ao nosso assunto? Vem comigo, pega o seu caderninho, pega o seu lápis e anote, porque isso tudo é importante. Vamos aqui, vamos fazer a nossa leitura. Olha só, crianças, o que é importante, né, vocês saberem antes de qualquer coisa, antes da gente começar o nosso assunto. O que é sílaba? Eu coloquei aqui, ó. Anote que é super importante, tá bom? A sílaba é um fonema ou grupo de fonemas pronunciados por meio de apenas uma emissão sonora. É importante destacar que a base das sílabas em língua portuguesa, olha aqui, crianças, são as vogais, exatamente as vogais. A, E, I, O, U. Vamos para a próxima, olha só. De acordo com o número de sílabas, prestem atenção, de acordo com o número de sílabas, as palavras classificam-se em, olha que importante isso aqui, ó, monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Isso é a classificação das sílabas, tá certo, crianças? Não esqueçam disso, mas lá na frente eu vou explicar melhor para vocês. Agora, crianças, eu quero que vocês prestem atenção nesse link aqui. É muito legal, muito interessante e vai ajudar você que ainda está com dúvida. Como é que se forma uma palavra? Volto a dizer, qualquer palavra que você precisa escrever, você precisa fazer uso das sílabas, tá certo? Então vamos aqui, acompanhem comigo aqui. Olha que legal, crianças. Forme palavras. Antes de qualquer coisa, eu quero ler para vocês aqui essas palavras que estão aqui do lado. Você pode copiar, tá bom? Se você achar que copia devagar, tira uma foto, depois você organiza no seu caderninho. Ó, a palavra lobo, porco, peru, tatu, rato, sapo, cobra, foca, leão. Olha que maravilha, não é? Então, para eu escrever essas palavras, eu precisei de quê? Das sílabas, crianças. Prestem atenção. Aqui no primeiro, eu tenho a palavra lobo, não é? Vamos procurar aqui, ó. Tá aqui a minha sílaba. A sílaba L-O, é Ló, né? Vamos retomar aí essa revisão que é de primeira, segunda, terceira série, não é? Mas que a gente nunca deve esquecer. Então, reforçando aqui, eu tenho uma sílaba Ló. Aqui em cima não está escrito lobo? Qual é a próxima sílaba que eu vou escrever? Aqui, ó. Lobo. Professora Edila conseguiu escrever a palavra lobo. Você também consegue aí em casa, tá certo? Outro, porco. Aqui eu já tenho uma sílaba, não é? E eu tenho aqui uma consoante, por, o R, né, crianças? Eu vou escrever a palavra porco, olha só. Não vou escrever todas, eu só estou mostrando para vocês como eu preciso, certo? As sílabas que eu preciso formar cada palavrinha. Olha que legal, prestem atenção. Lobo, porco. Vamos mais uma? Vamos escolher uma aqui?
uma mais complexa, que eu tenho aqui a sílaba brá, né? A sílaba complexa brá. Vamos aqui formar a palavra cobra. Vamos procurar aqui, ó. Eu tenho a letra C mais O, que é a sílaba có, não é? Cadê o brá, crianças? Aqui o brá, ó. Brá. Eu trago o brá para cá. Ah, professora, isso é simples. Também acho. É simples. Porém, crianças, vocês precisam entender uma coisa. Ainda tem crianças que ainda mesmo na 4ª série ou na 5ª série não conseguem formar palavras. E você sabe por quê? Ela não consegue formar palavras? Porque ela não conhece as sílabas, não conhece as sílabas simples, muito menos as sílabas complexas. Esse modelo que eu estou mostrando para vocês aqui é para você perceber que eu junto a palavra, logo se transforma em uma sílaba, né? Ou 2 sílabas, ou 3, ou 4, até mesmo 5 e assim por diante. Tá certo? Então eu preciso conhecer a sílaba, para eu poder escrever uma palavra correta. Vamos voltar para o quadro aqui mais uma vez, ó. Aqui eu já tenho uma palavra formada, eu não vou nem movimentá-la, tá? Eu vou só sinalizar para vocês. Acompanhe comigo. Sapeca. Gente, isso é uma revisão muito legal para quem ainda está com dificuldade de escrever, tá certo? Olha aqui, outra que eu tenho, a palavra foto, ó. Foto. Professora, mas eu posso formar outras palavras diante de todas essas aqui? Claro! Você usa a sua criatividade, não é? Você pode movimentar as sílabas e formar outras palavras, tá certo? Olha aqui, eu tenho, o que eu tenho aqui? Estão misturadas as sílabas, não é? Não vou mexer com elas agora, não. Mas eu posso escrever a palavra, ó, vou movimentar aqui, só para você prestar atenção, ó. Sapeca, né? O que é sapeca? Aquela criança sapeca, né? Sapeca perereca, criança levada, olha aí que legal. Palavra sapeca. Prestar atenção? Anote no caderninho de vocês. Faça essa brincadeira em casa. Anote no caderno, brinque com as sílabas, jogue as sílabas, faça, né, os movimentos, crie novas palavrinhas, tá bom? Lembrando que primeiro você precisa saber o que é uma sílaba. Como é que eu junto a sílaba para depois você juntar uma palavra? Em seguida, você consegue formar frases. Mais à frente, quando você já tiver uma boa habilidade, você vai conseguir fazer o quê? Produzir um texto. Então, lembre-se, crianças, você não consegue escrever nada se você não tiver esse domínio das sílabas. Parece simples, mas é importante. É por meio dela que você vai conseguir produzir um texto, tá certo? Vamos aqui para a próxima. Acompanhe aqui a professora. Vocês estão vendo aqui, crianças? Visualize, olha que lindo. Flor, casa, eu amei essas imagens, muito, muito bonitas. Boneca, celular. Olha que legal, crianças, aqui nós já temos, né, a ilustração, a imagem, é importante, não é? Vejam bem, a palavra flor, eu consigo separar a palavra flor? Não, professora Edila, não dá para separar. Então, logo, se eu não consigo separar, ela é o quê? Uma sílaba. E qual é a classificação desta palavra flor? Monossílaba, porque ela é uma sílaba somente. Porém, crianças, na palavra casa, olha aqui, eu tenho 2 sílabas, correto? Como assim, professora? 2 sílabas? Muito simples, ó. Não, não é essa que eu quero, é esta aqui. Olha só, crianças. Ó, casa, tá vendo? Casa. Logo eu tenho 2 sílabas, logo essa palavra casa, na sua classificação, ela é uma de sílaba, não é difícil, é treino. Treinar em casa é muito fácil, tá bom? Outra palavrinha, olha que desenho lindo. Que desenho é esse, né? Boneca, olha aqui, boneca. Quantas sílabas eu tenho a palavra boneca? 3 sílabas, professora. Logo, ela é classificada em trissílaba. Olha que legal. Isso é muito fácil, é muito simples. Crianças, tem uma técnica muito legal que a gente aprende lá no primeiro aninho. Você sabe qual é? Se você tem alguma dúvida na hora de classificar as palavras, olha que legal. Preste atenção. Se você ainda não consegue, você pode fazer assim, ó.
Tá olhando para minhas mãos? Você está olhando para as minhas mãos? Tá vendo? Vamos fazer a separação silábica da palavra boneca. Como, professora Edila? Usando o som. Isso eu posso usar o som da minha boca, mas eu posso usar o som da minha mãozinha. Olha lá. Bó. Bate palminha, sim. Quantas vezes eu bati palminha para a palavra bó? Uma. Anota aí. Bó. Né. Cá. 3. Quantas palminhas eu bati para a palavra boneca? Mais uma vez. Bó. Né. Cá. 3. Logo, boneca, né? Ela é o que na sua classificação? Trissílaba, crianças. Se você tem dúvida de colocar aquele pauzinho para separar, bate palminha que vai dar super certo, tá bom? Vamos continuar aqui, olha só. A palavra telefone, ó. Telefone. Aqui eu já tenho o quê? 4 sílabas. Logo, né? 4 ou 5 ou acima disso. A classificação é polissílaba. Tá vendo? Olha só que legal. Vamos para a próxima, crianças. Aqui, ó. Prestem atenção. Outra classificação das palavras. De acordo com a quantidade de sílabas. Olha aqui. Você tá vendo o desenho? Eu tenho o desenho do sol, eu tenho o olho, eu tenho o celular e abacaxi. Professora Edila, a palavra sol. Quantas sílabas tem? Uma só, criança. Eu não posso separar a sílaba só do L, não é? Se você bater palminha, você vai perceber que você vai bater palminha uma única vez. Logo, é uma sílaba e sua classificação é monossílaba. E a palavra olho? Olha aqui. O olho, eu separei o L-H-O, que é a sílaba complexa, né? Olha aí. Ficaram como? 2 sílabas, logo a palavra olho, na sua classificação ela é dissílaba, porque ela separa 2 vezes. E a palavra celular, crianças, olha lá. Celular. Isso, celular. 3 sílabas. Logo a sua classificação é trissílaba, crianças. Olha, isso é muito fácil, é simples, é uma revisão, não é? Mas é importante você aprender para você conseguir escrever outras palavras, né? Palavras mais complexas, palavras mais elaboradas. Vamos aqui à imagem. Abacaxi. Olha aqui. A-ba-ca-xi. Quantas sílabas? 1, 2, 3, 4 sílabas, né? Se eu tenho 4 ou mais sílabas, crianças, eu vou classificar, ó, polissílaba. Prestaram atenção? Tira foto, se você não consegue copiar, pode tirar foto para treinar mais tarde. Vamos para a próxima aqui, olha só. Classificar palavras quanto ao número de sílabas. Por que que eu estou frisando bastante nesta questão? Classificação de palavras. Primeiro, crianças, se eu não conheço a sílaba, logo eu não sei escrever. Eu conhecendo a sílaba, eu me apropriando das sílabas, sejam elas simples ou complexas, eu vou conseguir escrever. Palavras, frases, produção textual, não é? Principalmente, crianças, na hora que você for produzir um texto, eu preciso entender em que momento a minha palavra começa com a letra maiúscula. E quando eu chego ao ponto, eu preciso saber se lá naquele cantinho, naquela linha, né, do texto na margem, eu separei de maneira correta. Porque às vezes a criança, sem saber, sem conhecer a separação silábica, ela acaba errando. Daí o seu texto, né, perde a qualidade, tá? Então é importante você aprender essa classificação, bem como a separação silábica também, principalmente na hora que você precisa escrever, produzir um texto, tá bom? Vamos continuar aqui, me acompanhe. Aqui eu tenho palavras, aqui eu tenho número de sílabas, aqui eu tenho a sua classificação. Outros exemplos, tá certo? Aqui, ó, a palavra mãe. Não é? Qual é o número de sílaba da palavra mãe? Bateu palminha aí? Tenho certeza que você bateu palminha, não é? Uma, ó, o número de sílabas é somente uma. Logo, a sua classificação é monossílaba.
Muito bem, professora. E a palavra linda, ó. Linda. Eu tenho aqui, ó, 2 sílabas. Logo, a sua classificação é de sílaba, professora. E a palavra amiga? Amiga, não é? Eu tenho 3 sílabas. E a classificação, quando é 3, como é que eu digo? O que eu faço? Trissílaba, crianças. Trissílaba. E a palavra aqui, ó, especial. Quantas sílabas eu tenho? Qual é o número de sílabas aqui? 4 sílabas. Logo, sua classificação é polissílaba. E a palavra inteligente, olha só, é o que vocês são, inteligentes. Ó, eu tenho um número de sílabas 5, correto? E a classificação também é polissílaba. Prestaram atenção? Entenderam? Professora, não vai dar tempo de copiar. Tire foto para treinar daqui a pouquinho. Então, crianças, agora que nós entendemos o que é uma sílaba, como é que se dá a classificação, como é que se dá a separação das sílabas, né? Eu dei uma dica para vocês aí da palminha, né? Que a gente aprende lá no primeiro aninho, não é verdade? Então, agora nós vamos para o momento exercitando. Esse momento nós vamos treinar um pouquinho mais, tá certo? Vamos prestar atenção? Pegue o caderninho, o seu lápis, anote e vamos treinar. Agora é o momento para aprender mais. Vamos lá? Aqui eu tenho, nessa primeira questão, classifique as palavras observando o número de sílabas. Crianças, aqui, ó, vamos primeiro fazer a leitura deste quadro aqui. Aqui eu tenho a palavra macarronada. Ao lado eu tenho a palavra céu. Ao lado de céu, a palavra Cinderela. Abaixo de macarronada, a palavra bola. Abaixo da palavra céu, galinha. Abaixo da palavra Cinderela, branco. Abaixo da palavra bola, eu tenho voz. Abaixo da palavra galinha, espelho. Abaixo da palavra banco, eu tenho casa. Abaixo da palavra voz, eu tenho ferro. Abaixo da palavra espelho, eu tenho escola. Abaixo da palavra casa, eu tenho véu. Abaixo da palavra ferro, eu tenho prato. Abaixo da palavra escada, eu tenho sol. Acompanhe, crianças. Prestem atenção. Abaixo da palavra véu, eu tenho a palavra caderno. O que eu quero que vocês percebam aqui neste quadro que eu acabei de ler para vocês? Letra A, eu tenho uma sílaba. Letra B, eu tenho 2 sílabas. Letra C, eu tenho 3 sílabas. Letra D, eu tenho 4 sílabas. Eu quero que vocês percebam a classificação de cada uma dessas palavras, não é? E vocês vão sinalizar depois aqui. Será que a palavra véu, ela é uma sílaba, 2? Olha lá, é uma, né, crianças? Então, prestem atenção nesses detalhes aí. Vamos avançar. Olha só, vamos aqui. Nesse número 2 da nossa atividade, eu tenho assim: separe as sílabas e classifique as palavras quanto ao número de sílabas. Eu preciso que vocês entendam nessa aula de hoje, não é? Como que se separa a sílaba, como que eu vou classificar as palavras e quanto ao número de sílabas, tá certo? Aqui, crianças, eu tenho a palavra celular. Não é? Aqui eu tenho a palavra alicate. Aqui eu tenho a palavra furadeira. Aqui eu tenho a palavra coração. Prestem atenção que vocês vão ter que separar isso aqui, tá? Professora, dá uma dica, por favor, pelo menos na palavra celular. Eu vou dar essa dica para vocês. Eu vou separar a palavra celular. Olha lá.
lá. Eu posso colocar assim, não é? Você vai vendo a melhor maneira de você contar a quantidade, né? Na hora de separar as sílabas. E depois, lá na frente, você vai classificá-las, tá certo? Você vai dizer se ela é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Vamos avançar, crianças. Olha só, ainda continuando o exercício número 2, tá? Qual é o comando dessa tarefa? Vou ler mais uma vez. Separe as sílabas e classifique as palavras quanto ao número de sílabas. Já fizemos esse treino lá no início. Aqui eu tenho a palavra pato. Uma sílaba aqui, outra sílaba aqui. Aqui eu já vou dar uma dica para vocês, a palavra pato. Tá vendo? Se eu tenho 2 sílabas, não é? Logo, ela é o que, crianças? Vamos lá. Sílaba. Certo? Ela é uma dissílaba. Olha que legal. É o que você vai fazer em casa nas outras tarefinhas, tá bom? Olha a palavra aqui, ó. Tesoura. Abajur. Trevo. Não é? Tá vendo? Presta bem atenção. Vamos avançar. Aqui, ó, ainda continuando a mesma atividade, o mesmo comando. Separe as sílabas e classifique as palavras quanto ao número de sílabas. Olha que fofinho aqui, ó. Macaco. Uma sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas. Logo, crianças, a classificação da palavra macaco é o quê? Trissílaba. Não é isso? É uma trissílaba porque ela tem 3 sílabas, correto? Olha aqui a palavra baleia e a palavra veleiro e a palavra bule. Que legal, né, crianças? Aprender a separar as sílabas. Tem gente que ainda está lá nas outras séries e ainda tem dificuldade para fazer essa separação, porque isso é uma base muito importante, tá certo? Vamos avançar, crianças. Aqui, ó, ainda o mesmo comando, a mesma orientação. Eu tenho a palavra mesa que você vai separar, tá bom? E vai classificar também. Eu tenho a palavra cadeira, palavra casa, relógio e palhaço. Olha só que legal. Tá vendo? A palavra palhaço. Professora Edila, o LH eu separo nunca, jamais. Sílaba complexa, ela não pode se separar, tá bom? Ó, 1, 2, 3. Aqui eu tenho 3 sílabas. Logo, ela é uma trissílaba, não é, crianças? Ó, eu tenho certeza que vocês já entenderam. Trabalhamos isso na sala de aula, não foi? Ó, trissílaba. Que legal. Tem que treinar em casa, tá? Escolhe qualquer palavra depois. Isso depois da atividade. Vamos para a próxima. Olha só. Aqui, ó, é a tarefa 3. Qual é o comando dessa tarefinha? Muito simples também, tá certo? Simples. Ainda mais agora que você já treinou bastante, você vai fazer isso aqui rapidinho. Olha o comando da atividade. Identifique a quantidade de sílabas de cada palavra. Professora Edila, é isso mesmo, exatamente, ó, a palavra bola, não é? Quantas sílabas eu tenho a palavra bola? Eu tenho 2, você vai só marcar aqui, ó, só sinaliza com círculo, como você achar melhor. A palavra dado, também 2, tá? A palavra escada, olha lá, escada, né? 1, 2, 3. E assim por diante, crianças, a palavra apito, você também vai separar a sílaba. A palavra sapo, a palavra sapato, a palavra pato, a palavra escova e a palavra espada. Tá vendo? Prestem atenção. Aproveita, tira foto. Tá bom?
Bem, crianças, agora que nós já entendemos o que é uma sílaba, como se separa uma sílaba, qual a sua classificação, já treinamos no exercitando, não é verdade? Agora eu vou mostrar para vocês as questões, tá? O gabarito. Vamos agora conferir se você realmente conseguiu ter muitos acertos, se você conseguiu acertar. Combinado? Vamos aqui, me acompanha aqui. Olha lá, aquela tarefinha. Classifique as palavras observando o número de sílabas. Muito bem. A letra A, como é que ficou? Ó, uma sílaba, crianças, que é monossílaba, ficou a palavra sol, céu, né, que não se separa, palavra véu e a palavra voz. Então, aqui eu tenho uma sílaba. Na letra B, as palavras que ficaram classificadas como duas sílabas. A palavra bola, a palavra ferro, a palavra prato, perdão, a palavra banco, tá vendo? E a palavra casa. Agora, nessa questão C aqui, ó, nós classificamos as palavras que são, né, trissílabas, que possuem 3 sílabas. Observe aqui. Galinha, espelho, caderno e a palavra escola. E a letra D, as palavras que ficaram classificadas com 4 sílabas, crianças, ou mais. Olha aqui, a palavra macarronada e a palavra Cinderela. Será que você conseguiu acertar? Eu tenho certeza que sim. Você treinou, não treinou? Então você conseguiu. Olha que maravilha. Conseguiu acertar? Eu tenho certeza que você conseguiu. Treinamos bastante, não é? Pegamos lá aquela base das sílabas, juntando sílaba por sílabas e formando palavras. E esse treino é importante para você conseguir aprender, não é? Como é que se aprende? Fazendo, treinando. Então me acompanhe mais uma vez aqui, crianças. Olha só. Aqui, ó, número 2. Separe as sílabas e classifique as palavras quanto ao número de sílabas. Aqui, ó, na palavra monossílaba, não tem nada, né? O que eu deixo aqui para vocês? Em casa, você pode escolher qualquer palavra que seja monossílaba, ou seja, viu agora que não se separa, é uma única sílaba. Você pode treinar e fazer em casa aqui, tá bom? Mas as palavras de sílabas, ó, ficou a palavra pato, a palavra trevo, a palavra bule, a palavra mesa e casa. E na classificação de trissílaba, ficou a palavra celular, coração, tesoura, abajur, macaco, baleia, veleiro, cadeira, relógio, palhaço. Olha que legal. E as palavras polissílabas, professora Edila, aquela acima de 4, 5, 6, ficou a palavra aqui, ó, alicate e a palavra furadeira. Prestaram atenção? Olha só, monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba. Tá vendo? Vamos então para a próxima. Aqui, crianças, a atividade número 3, né? Lembra que eu mostrei lá para vocês? Eu dei até um exemplo, né? Quanto seria a classificação, se 2 ou 3, é só para sinalizar um número. Então, vamos lá. Identifique a quantidade de sílabas de cada palavra. Olha que legal, eu não disse para vocês? A palavra bola, ó, 2 sílabas. E a palavra dado, professora? 2 sílabas também. E a palavra escada? 3 sílabas. E a palavra pito? Também 3 sílabas. E a palavra sapo? 2 sílabas. E a palavra sapato, professora Edila? 3 sílabas. Percebam mais uma vez. Sílaba. Aqui, ó. Sa. Pa. To. Se você ainda tem dúvida, aqui é 1 sílaba. Aqui é 2 sílabas, aqui 3 sílabas. Logo, ela é uma trissílaba, tá bom? A palavra sapato. E a palavra pato? Simples assim, 2 sílabas. E a palavra escova, professora? 3 sílabas. E a palavra espada?
3 sílabas também. Observaram? Viu como é fácil? Por que tornou fácil? Porque houve todo um treino, né? Vocês exercitaram bastante. E daí para frente, com certeza, vocês vão conseguir separar mais palavras, inclusive palavras bem complexas. Compreender o verdadeiro sentido que se atribui ao termo sílaba revela-se como pressuposto de fundamental importância para o estudo do elemento em questão. Entende-se por sílaba o conjunto ou mais fonemas pronunciados sob uma única emissão de voz. Está vendo, crianças, a importância, né, de se conhecer as sílabas, de classificar as sílabas? Isso faz uma diferença muito grande na sua produção textual. Mas agora eu quero convidar vocês a prestar atenção nesse link aqui, que é muito interessante para a gente fechar o nosso assunto, tá bom? Vamos lá? Aqui, crianças, eu tenho várias sílabas. Vamos fazer essa leitura dessa sílaba por enquanto? Bó, cá, o pé, o ru, o fó, o cá e o sá. Eu tenho cá, o vá, o rá, o tó, o pá, o tó, o pó, o ló, lé e o ão, e o bó e o dé. Ai, professora, isso parece muito simples. Parece que eu estou na primeira, segunda série. Crianças, percebam. Mas a sílaba, ela vai acompanhar vocês para a vida toda. Porque é por meio das sílabas, crianças, que eu consigo formar palavras. É por meio das sílabas que eu vou estender o meu aprendizado para formar frase. E depois para formar textos. Produzir diversos gêneros textuais. Se eu não conheço as sílabas, eu jamais vou saber formar qualquer palavra. Eu sei que tem crianças que ainda não conseguem formar sílabas, mas é por isso que eu falo para você, mamãe, papai, ajude. Pegue a base da sílaba para sua criança começar, né, a desenvolver esse aprendizado, porque é por meio da sílaba que ela vai desenvolver a habilidade da leitura, bem como da escrita, tá certo? Eu preciso conhecer o alfabeto, eu preciso conhecer as vogais, os encontros vocálicos e eu preciso conhecer as sílabas. Juntar as sílabas, eu formo palavras. E daí por diante eu formo frases. Daqui a pouco eu estou produzindo coisas maravilhosas, tá certo? Então vamos fechar aqui, me acompanhe aqui, por favor. Aqui eu tenho a palavra, ó, presta atenção, crianças, boca. Formei a palavra boca, não é? Tá vendo, ó? Formei a palavra boca. Professora, e aqui? Aqui, gente, é a sílaba pé, não é? É a sílaba ru, né? Peru, ó. Aqui eu formei a palavra peru. Olha que legal. Vamos formar a palavra foca. Já está toda organizada aqui, ó. Foca. Tá vendo? A palavra foca. Professora, eu quero formar a palavra sapato. Tá tudo embaralhado aqui. Não tem problema. Vamos começar com a sílaba sá. Ó, eu trago ela para cá. Eu tenho a sá. Pá. Ó, quero formar a palavra sapato. Ó, sa, pá, tó. Tá aqui, ó. Palavra sapato. Certo? Ah, professora, é o mesmo som, não é, professora? Olha só, claro que é. A palavra ra, tó. Tá vendo? Ó, então eu consegui formar boca, peru, foca, sapato, rato. E posso formar muitas outras coisas, tá certo? Vocês entenderam, né? E conseguiram aprender? Vamos para a próxima, então? Crianças, acompanhem a leitura, por favor. De modo a explicarmos na palavra casa, que é uma vez pronunciada, se obtém como resultado. Enfim, é por meio da junção das sílabas que a criança vai se apropriando do sistema alfabético. Com isso, formando palavras, frases e produzindo texto, preocupando-se com a separação silábica das palavras no decorrer da produção textual. Perceberam, crianças, a importância que é a sílaba? Eu espero que vocês tenham gostado da aula.
Eu, particularmente, gostei muito. Porque é por meio da sílaba que a gente consegue alfabetizar, não é verdade? Então, eu espero que você tenha aprendido, que você tenha aproveitado essa aula e a gente se encontra na próxima, ok? Então, tchau, até a próxima aula. Beijo!